que nem ela falou aqui. Às vezes a gente quer trazer o outro, quer mudar o outro. Às vezes a gente quer impor. Não, agora eu sou assim e tu tem que me aceitar porque eu mudei, eu sou assim. E existe um caminho que é mais fácil, que é o caminho da comunicação não violenta. E como eu não sou expert nisso, aí eu trago quem é para falar para vocês. Porque isso faz parte do processo de vocês. Faz parte tanto do processo de empoderamento pessoal e de autoconhecimento que todos aqui estão vivenciando, como parte do processo de empreender, que para mim é tudo meio junto, né? Vocês já sabem disso. Então, eu convidei a Carol Nalon, linda, querida, super empática, pode entrar já, para falar para vocês. Dá uma solução para essa galera. Tá bom, vamos. Tipo, vamos salvar todo mundo agora. Não, não é assim, mas é quase isso. Maravilha. Obrigada, Sil. Brigadão. Pode ficar aqui, ó, Carol, por beleza, causa da câmera. Muito doido falar logo depois da Rafa, né? E como a Rafa fez a pergunta, quem de vocês já conhece meu trabalho? Levanta a mão só para eu saber. Tá, então também é uma minoria. Eu sou coach especialista em comunicação não violenta. E eu me reconheço muito com essa coisa da especialidade. Não que eu já também não tenha dado aula de inglês, sido jardineira, trabalhado de caixa da C&A, enfim. Mas eu tenho muito essa coisa, estou fazendo uma coisa, preciso fazer aquela coisa. E aí a Rafa, eu tive o prazer de morar algumas temporadas com ela. E o que ela falou sobre os eletrodomésticos é muito verdade. Ela tem um negócio na casa dela que chama Thermomix, que é tipo uma aeronave que repousa assim na pia. E um dia eu queria fazer uma simples sopa de abóbora, porque eu sou do tipo de pessoa que tem um liquidificador, né? Quebrei a Thermomix fazendo uma sopa de abóbora, né? Então é muito louco ela falar. Eu falo, gente, é verdade, ela é assim mesmo. E eu estou um pouquinho mais para baixo do espectro, muito mais dentro da ideia de ser uma especialista. Bom, e eu queria começar mostrando essa frase aqui para vocês, o "Oi, tudo bem?", que em geral é a forma como a gente começa quase todas as nossas conversas. E é inclusive um termo que quase todas as línguas faladas por seres humanos existe esse termo para início de conversa. Então existe algo que é um relativo a isso, né? Claro que a gente não responde sempre "Oi, tudo bem?", a gente nunca fala a verdade, né? Fala assim, tudo, e você? Mas se a gente fosse parar para pensar, por que será que tem o "Oi, tudo bem?" antes de qualquer conversa? Deve ser porque inconscientemente a gente já tem uma sabedoria de que para eu trocar uma palavra com você, para eu conversar com você, a gente precisa antes estar conectado. Então, o "Oi, tudo bem?" vem antes para a gente conseguir se conectar. A comunicação não violenta, embora ela sugira alguns ajustes de palavra, ela diz muito mais sobre o acordo do que sobre as palavras em si. Porque as palavras, elas não dizem nada. O que diz é o acordo que existe entre duas pessoas para essas palavras serem trocadas. E você sabe disso, porque tem pessoas que você pode virar para a pessoa e falar de qualquer jeito, não acredito que você fez isso, e a pessoa vai dar risada. Para outras pessoas, se você virar e falar, não acredito que você fez isso, a pessoa vai ficar, como assim não? Então, a gente precisa prestar atenção nos acordos que a gente está construindo com as pessoas. E a comunicação não violenta ajuda a gente bastante nesse sentido. E eu queria perguntar para vocês, quem vocês admiram profissionalmente e por quê? Se fosse para vocês pensarem em 3 características que vocês admiram muito em alguém, em um profissional, por que que é? Será que vocês podiam falar em voz alta para eu tentar escutar o que vocês admiram nas pessoas? Criatividade, empatia, o que mais? Desenvoltura, flexibilidade, autenticidade, consistência. Aí eu sei que vocês pensaram em um monte de características, né? E aí pensa no nosso processo de educação para a gente se tornar um profissional. A gente é ensinado alguma dessas habilidades comportamentais? Quase tudo que vocês falaram são habilidades comportamentais e muitas delas habilidades de relação. Então, a gente vem numa educação que é técnica, 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 e depois a gente é exigido
habilidades relacionais, habilidades comportamentais. Ou a gente foca... Ninguém fala assim, nossa, essa pessoa faz um Excel que, ó, puxa vida como eu admiro esse Excel. É raro, né? Você admira porque a pessoa lidera bem, porque ela escuta, porque ela reconhece os outros. Então, eu tenho tido bastante espaço para falar sobre isso dentro de organizações, e eu acredito que é por esse motivo. Porque as pessoas precisam muito, né? O nosso eu experiencial, o eu que está aqui, ele precisa sentir que ele pertence, ele precisa sentir que esse ambiente é gostoso. E isso tem a ver com o quanto cada uma das pessoas que estão ali estão investindo na sua capacidade de relação. E aí, quem aqui sente o apoio que gostaria de sentir para empreender das pessoas que estão ao redor? Levanta a mão. Minoria também, né? Eu também, quando eu comecei a empreender, eu sou bióloga de formação. E no 5º ano da faculdade, eu descobri a formação de coaching. E que, inclusive, foi minha mãe que tinha me indicado a formação de coaching. Ela só não esperava que eu ia no 5º ano da faculdade, desistir da faculdade para virar coach. Ela pensou que eu fosse lá para clarear minha cabeça um pouco, né? E isso foi muito um baque para minha família. Porque, primeiro, eles tinham sido compreensivos com o fato de eu ter escolhido biologia, que já é uma profissão que nem todo mundo recebe apoio. Então, minha família já tinha formado aquela visão assim... Um dia eu vou estar assistindo o Globo Repórter e vai aparecer hoje, especial Amazônia, a bióloga Carolina Melão fala, né? Eles já queriam ver aquilo. E eu fui a única pessoa da minha família que fez uma faculdade pública. Nossa, estudou na USP, meu Deus, aí você vai largar a USP, né? E aí foi muito difícil, assim, no início, quando eu falei, beleza, eu vou me dar uma chance mesmo de ser coach, porque eu fiquei 2 anos meio informal. Eu dava aula de inglês e fazia coaching. Ou eu trabalhei nos Estados Unidos, lá numa universidade dos Estados Unidos, e à noite fazia coaching. E aí sempre falando para os meus clientes, faz o que você quer fazer, né? E aí eu pensei, bom, estou sendo incongruente. Ou eu vou fazer o que eu quero fazer mesmo, ou eu paro e vou trabalhar na área ambiental. E aí decidi abrir minha empresa, não, minto. Eu comecei a trabalhar com 2 coaches de Taubaté, que eu estava morando em Taubaté, no interior de São Paulo. E a gente arrumou um escritório lá. E era um escritório... era uma sobreloja no centro da cidade. Não era um escritório legal, mas era um escritório que a gente podia pagar. Nem tinha janela. Não, a janela da minha sala dava para a cozinha, era um negócio meio estranho. E eu falei toda orgulhosa para minha mãe. Falei, mãe, vai lá visitar o escritório, né? Estou começando. E ela foi assim, ela ficou meio quieta, meio estranha, aí não falou nada, aí fui para casa, chegou em casa, eu perguntei para ela, falei, o que você achou? Ai, filha, achei tenebroso. E ficou meio assim, tipo, você não vai ter credibilidade com seus clientes, nananã. E eu fiquei, meu Deus, mas como é que pode ela estar falando isso? Eu começando e ela vai falar isso, ela é minha mãe, ela não vai me estimular, né? Então, eu passei muito por isso, assim, de não ter... todo o apoio que eu esperava. Não é que eu não tive nenhum apoio, mas eu esperava mais das pessoas que estavam ao meu redor. Porque empreender é um processo muito vulnerável. E o que é um processo vulnerável? É qualquer processo que envolva incerteza. Ou seja, viver é um processo vulnerável, né? Mas quando você decide empreender, fica muito claro assim, que só depende de você. Fica muito claro que o que você fizer é a sua expressão no mundo. E aí não tem garantia de que você vai ser reconhecido. Então, você tem uma expectativa muito grande de quem está ao redor te dar um apoio extra até. Então, se isso não vem, causa um monte de insegurança mesmo, né? De tipo, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir fazer isso dar certo se nem essas pessoas estão me apoiando? Então, tudo que nós queremos é apoio. E hoje, trabalhando com comunicação não violenta, eu vejo que a melhor forma de você conseguir apoiar uma pessoa é oferecendo empatia. Então, eu vou começar agora a explicar, em termos de comunicação não violenta, o que é a empatia. Porque existe uma diferença entre sentir empatia, isso eu tenho certeza que vocês sentem, porque o ser humano é adaptado para isso.
a gente não sobreviveria como espécie se a gente não olhasse para um bebezinho que depende completamente da gente e quisesse cuidar dele. Então, a gente veio já com o mecanismo da empatia. Agora, saber demonstrar empatia é muito diferente. Então, eu vou passar, né, uma parte didática aqui da CNV e depois a gente volta para conversar sobre como vocês podem fazer isso com as pessoas ao redor e também vocês pensando em fazer isso com vocês mesmos. Porque é um momento importante de vocês aprenderem a fazer isso com vocês mesmos. Então, empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Isso é uma definição bonita, mas para deixar ela mais simples, é basicamente você não se colocar no lugar do outro sendo você. É você se colocar no lugar do outro sendo o outro. Então, sabe aquela frase, quando alguém conta uma história para a gente vira e fala assim, se eu fosse você, eu teria feito tal coisa. Ela é absolutamente absurda, essa frase. Porque se você fosse o outro, você teria feito o que ele fez. Porque foi isso que ele fez. Então, empatia é você conseguir ir lá no lugar do outro e pensar, ele fez isso. Como será que ele estava vendo a situação? O que será que ele estava sentindo? O que será que ele estava querendo, precisando para fazer isso que ele fez? E reconhecer isso para ele. Tá? E aí a gente vai ver, assim, num jeito mais didático, como fazer isso. Opa! Só que antes de falar sobre como demonstrar empatia, é importante a gente entender o que bloqueia a empatia. Né? Então, obstáculos para ela. E que são coisas que a gente faz com uma certa frequência, né? O primeiro é aconselhar. Aconselhar logo de cara. Então, a pessoa vem e fala, nossa, eu estou super perdida quanto ao nome da empresa. Né? O nome é uma coisa importante e tal. A outra fala, por que você não coloca alegria ilimitada? Não é de coaching? Ficar feliz? Alegria ilimitada, não sei. Então, vamos pensar o que está atrás do aconselhar. E o que está por trás desses obstáculos. Quando uma pessoa compartilha um problema dela comigo, eu me sinto responsável por resolver aquilo. Esse impulso de resolver o problema da pessoa, você pode eliminar. Porque se ela está vindo desabafar alguma coisa com você, mais importante do que você resolver o problema dela, é você estar ali para validar que aquele é um problema mesmo. Que aquela é uma preocupação que faz sentido. Que está certo. Ele está se sentindo assim diante das situações. Simplesmente pelo fato dele estar se sentindo assim diante das situações. Então, você tirar, primeiro, essa coisa do certo e errado. Segundo, quando a pessoa começa a falar de um problema e você já vira assim, pá, faz isso. Ela fica meio assim, tipo, então a resposta é fácil, né? Nesse caso, a pessoa que sugeriu alegria ilimitada, ela não entendeu nada do que o nome está significando para essa pessoa que vai abrir a empresa. Por que ela está nesse dilema? Então, mais importante do que oferecer um nome é dar espaço para a pessoa falar isso. E, às vezes, ela pode sim estar se preocupando mais do que ela deveria com o nome. Só que deixa ela falar. Deixa ela falar. Na hora que passar esse momento de carga emocional, e aí vamos supor que você tenha uma super experiência com naming, você pode falar para ela o que você sabe sobre naming. Então, não é também que aconselhar, que oferecer uma resposta seja algo errado. Só não é a coisa mais bem-vinda no momento que a pessoa está precisando de empatia. E o momento que a pessoa está precisando de empatia é esse momento de intensa carga emocional. Tá? Então, eu já coloco o aconselhar como primeiro obstáculo, porque é um impulso muito forte nosso, de já querer resolver. A gente está escutando a pessoa e a gente já está escutando pensando no que vai responder. A gente não está pensando como é que eu compreendo essa pessoa. Né? Não estou aberta para ela. Outro obstáculo é encerrar o assunto. Então, a pessoa vira e fala assim, nossa, mas esse prazo está muito difícil de cumprir. Fica tranquila, vai dar tudo certo, sempre dá, né? Positividade. Então, a mãe, né, o filho chega e fala, briguei com meu amigo, tal.
Ah, mas você sempre briga, daqui a pouco já tá bom de novo. Então, quando você encerra o assunto, que mensagem que você está passando? Olha, eu não estou querendo escutar esse problema. Bobeira. Só que a intenção por trás pode ser boa. Pode ser do tipo, não dá bola para isso, que vamos, que tudo vai melhorar mesmo. Então, tem essa intenção do consolar, né? Da pessoa olhar para um lado positivo. Outro obstáculo, interrogar. Então, você diz, cara, é um saco todo esse processo burocrático para abrir uma empresa. E a pessoa, mas o que tanto que você precisa fazer? Você já tem um CNPJ? Você já foi no Poupa Tempo? Né? Nem sabe se é no Poupa Tempo que resolve o negócio. Então, é aquele interrogatório por uma curiosidade e que não vai necessariamente te ajudar em nada. Né? É tipo quando você vira para alguém e diz que você acabou de morrer, alguém que é muito querido por você, e a pessoa fica perguntando de que a pessoa morreu, de quando é que foi, o que... Cara, esse é o meu momento, sabe? Eu só estou te contando, deixa eu viver aqui o que eu preciso viver. Então, esse interrogatório, por mais que pareça que você esteja curioso para saber mais, quando você está do lado da pessoa que quer receber empatia, você percebe o quanto ele é ruim, que você está respondendo um monte de perguntas que você não queria responder. Né? Esse eu adoro. Esse, para mim, é o meu favorito, que é o competir pelo sofrimento, que é o meu pior é melhor que o seu pior. Então, eu viro e falo, eu não aguento mais só ouvir crítica. Bom, mas pelo menos sua empresa está indo bem. Né? É isso, né? Eu quebrei um braço e eu que tive um acidente, quebrei as 2 pernas, meu. Aí o que acontece nessa hora? Você queria desabafar. Só que outra pessoa aparece com um problema pior. Então, não, fala aí você agora, porque, né? O que é o meu problema perto do seu? E, de novo, acho que a gente faz isso com uma boa intenção, né? Tipo, eu realmente quero dar uma noção de perspectiva, realmente podia ser pior. Será que pensando assim não ajuda, não é mesmo? Competir pelo sofrimento, corrigir. Então, você me deixou falando sozinho. Sozinho não, tinha mais 2 pessoas lá na sala de reunião. Que é uma bobeira, assim, né? Acho que a pessoa lembra que tinha 2 pessoas na sala de reunião, mas ela está falando de outra coisa aqui. Então, você se apega a detalhes que não fazem diferença. Eu tenho feito um projeto, eu fiz, na verdade, um projeto assim com a Gol. E aí eu falei muito sobre essa coisa do corrigir, né? Tipo, eu falei como cliente, assim, um desabafo, né? Eu falei, estou aqui como fornecedor, mas estou como cliente. Eu virei e falei, não adianta você, na hora que eu vou reclamar, e eu viro para você e falo, o voo está 1 hora atrasado, que absurdo. Você virar para mim e falar, não, senhora, está 47 minutos. Não vai adiantar, entendeu? A minha sensação é que é 1 hora. Não adianta tentar me corrigir agora. E também demonstrar pena, né? Então, pouquíssimas pessoas gostam que os outros sintam pena. Então, você fala, estou muito estressada, é muita cobrança, pouca clareza do que tem que ser feito. Ai, tadinha, nossa, tá ruim mesmo, tá difícil, né? Fala, não, pera, também não é tão ruim assim, então estou bem. Então, quando alguém começa a demonstrar pena, também a gente não gosta de estar nesse lugar. Bom, e aí esses são alguns dos principais obstáculos para a empatia. E eu acho importante uma coisa, a gente saber assim, quem aqui já fez algum desses com alguém? Quem aqui precisava de empatia e outra pessoa fez com você? A gente precisa perceber isso, que esse impulso existe, né, e que ele está permeando aí as nossas relações. Então, ficar atento a isso. Saber que toda vez que eu quero cair nessa, pode ser que eu bloqueie a conexão, que a pessoa não me fale mais sobre ela. Então, estar consciente disso. E tem um vídeo, agora eu vou precisar que vocês coloquem um vídeo, é um vídeo da Brené Brown, vocês já devem ter ouvido falar, quem não ouviu falar ainda, é Brené Brown, que é marrom em inglês. Ela é uma pesquisadora e ela tem uma TED que se chama O Poder da Vulnerabilidade. Se eu não me engano, é uma das 10 TEDs mais vistas do mundo e eu devo ter assistido umas 100 vezes, então colaborei para isso. E ela tem outra que chama Escutando a Vergonha. Para quem gosta desses assuntos de relacionamento, ela é uma pesquisadora sobre vergonha. E aí o trabalho dela é de décadas, né? Tem vários desdobramentos incríveis.
E nesse vídeo ela fala da diferença entre simpatia e empatia. Então, como a gente está nesse momento de perceber obstáculos para a empatia, achei que podia ser uma boa passagem para vocês. Acho que está sem o som. Who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, saber reconhecer essa diferença, né, entre empatia e simpatia, e saber que também simpatia não é uma vilã, né? Tem momentos, inclusive, que ela é super bem-vinda. Quando você vai para um restaurante, por exemplo, você não precisa de um garçom empático, você precisa de um garçom simpático, né? Imagina, você olha assim, o garçom chega e fala, já escolheu, senhora? Aí você vira e fala assim, ai, não, estou perdida. Ai, é muito difícil mesmo esse cardápio, né? São tantas opções, leva tempo para escolher, né? Não precisa disso nesse momento. Pode ser só, perfeito, quando a senhora precisar, eu volto. Então é isso, a simpatia é muito bem-vinda, a gente só precisa saber o momento. E o momento que precisa de empatia é quando a pessoa vem com essa carga emocional para falar com a gente. Então, falamos um pouquinho sobre as coisas que bloqueiam, para a gente ficar atento. Vamos começar a ver, então, como demonstrar empatia. E aí eu queria mostrar para vocês um case do Marshall Rosenberg, que foi o cara criador da comunicação não violenta. Esse é um case que está no livro dele. E aí ele fala de uma vez que ele foi para a Cisjordânia para falar sobre comunicação não violenta para refugiados da guerra lá. Então o Marshall ele fazia isso, ele viajava o mundo inteiro falando sobre comunicação não violenta e mediando conflitos. E aí ele estava indo para o campo de refugiados, e aí ele, por sorte, ele reparou que tinha uns potes ainda de gás lacrimogêneo já usados, e aí ele foi ver os potes e estava escrito Made in USA, né? Feito nos Estados Unidos. E ele viu isso e continuou.
Aí ele estava lá, dando a palestra dele, que nem eu estou aqui. De repente, começa um burburinho ali no meio. Ele começa a perceber, o que está acontecendo? Aí um cara levanta assim, no meio da plateia, e começa a gritar, seu assassino! Seu matador de crianças! E aí, o Marshall, ele conta no livro dele como é que foi parte do diálogo com esse cara. E ele disse que ele ficou conversando, foi meia hora de parou o que ele estava fazendo e vamos ver o que está acontecendo aqui. Foi meia hora dessa conversa. Depois ele conseguiu continuar dando o seminário e, no final, esse cara que chamou ele de assassino até convidou ele para jantar na casa dele depois. Então, eu queria muito pedir a ajuda de uma pessoa da plateia para a gente fazer essa conversa aqui entre o Marshall e o cara. Essa pessoa vai ganhar um presente pela coragem. Né? Temos que estimular a participação. Mas essa pessoa vai fazer o cara que estava xingando o Marshall de assassino. Então é bom vir com um pouco de raiva assim aqui para cima. Vem, vem. Aí, uma coisa importante. O Marshall, no livro, coloca só um pedaço do diálogo. E eu peguei ainda só um pedaço ainda do que ele colocou no livro. Por quê? Eu quero que vocês tentem reparar... Vem cá. Como que é seu nome? Margarete. Obrigada, viu, Margarete? Tá boa? Eu só vou terminar de explicar aqui. Vem cá, vem cá. Então, assim, a ideia disso daqui que a gente vai fazer é vocês repararem o que será que o Marshall está fazendo. E, claro, vai ter outro. Que produção boa. Obrigada. Que eu nem avisei, né? Vocês podem achar meio duro assim a forma como o Marshall está falando, mas esse foi um livro traduzido e a CNV ela pode ser muito mais fluida que isso. Eu acredito que, da forma como está aqui no livro, ela é importante que você consegue notar a estrutura didática da coisa. Tá bom? Então, estamos avisados? Margarete, você vai ser o de preto. Tá bom? Então, você acabou de me chamar de assassino, de matador de crianças, né? E aí ele começou a conversar e chega uma hora que o Marshall vira para ele e diz: você está com raiva porque você queria que o meu governo usasse os recursos de uma forma diferente? Pode ter certeza que eu estou. Você acha que a gente precisa de gás lacrimogêneo? Precisamos de esgotos, não de gás lacrimogêneo de vocês. Precisamos de moradia, precisamos de nosso próprio país. Então você está furioso e você gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter alguma independência política? Você sabe o que é viver 27 anos aqui do jeito que eu tenho vivido com a minha família, filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Está me parecendo que você está mesmo muito desesperado. E você está imaginando se qualquer outra pessoa consegue realmente compreender o que é viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Espera aí, continua. Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente, ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você viu uma escola que não tem livros? Eu estou ouvindo o quanto que é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais querem para os filhos. Uma boa educação, a oportunidade de brincar e de crescer em um ambiente saudável. É isso mesmo, o básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver o tipo de direitos humanos que vocês estão trazendo para cá? Beleza. Obrigada, Margarete. Uma salva de palmas para ela. Valeu. No março do ano que vem, o Caminho da Comunicação Autêntica, o meu curso, vai abrir uma nova edição. Aí você ganhou, então, para você fazer o curso online comigo. Obrigada. Aqui. Beleza. Então, a conversa continua. Como eu disse no livro, ele descreve que essa coisa foi, meia hora ali. Até o cara acalmar e ele poder continuar o seminário. E, no final, o cara até chamar ele para jantar. O que vocês percebem que ele fez, o Marshall? E o que vocês percebem também que ele não fez? E que ajudou esse diálogo a se desenrolar? Não sentiu pena, não foi reativo.
não demonstrou pena, mas que se importa. É isso? Ah, sim. Não foi pro buraco junto, né? E não atacou. Então, imagina, né? Você é o cara que fala de comunicação não violenta. Você estudou isso. Aí você vai para um lugar, alguém vira e fala que você é um assassino. Se alguém virasse para você e falasse, sou assassina, o que é a primeira coisa que dá vontade de fazer, né? Que assassino o quê? Você sabe quem sou eu? O que eu faço? Qual que é a minha missão? Acontece que comunicação não violenta não é um negócio que você fala sobre, é um negócio que você pratica. Né? Então, ele sabia, a agressividade do cara diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Você pode saber, a agressividade de todas as pessoas ao seu redor diz muito mais sobre ela, sobre as necessidades não atendidas delas, do que sobre você. Embora, muitas vezes, a agressividade dela seja direcionada a você. Mas tem alguma coisa acontecendo ali. Então, você imagina que numa conversa tem sempre alguém jogando a bola pensando em quem vai cortar. O cara levantou a bola e estava facinho do Marshall cortar. Mas ele falou, não, peraí, essa bola é sua, eu vou continuar mantendo a atenção em você, para entender o que está acontecendo com você. E olha só o tanto de coisa que esse cara queria dizer. Olha o tanto de coisa sobre os filhos dele, sobre a independência política, sobre um monte de coisas. E a única coisa que ele deu conta de articular foi assassino, matador de crianças. Mas olha o quanto que estava por trás. E se o Marshall fosse reativo na hora, ele nunca ia saber que era isso que estava por trás. Então, eu associo muito a prática da empatia com a prática de abrir espaço para as pessoas poderem desenrolar aquilo que está confuso dentro delas, para as pessoas poderem desabafar, conseguir dissolver um pouco dessa carga emocional que está vindo com elas. E o que o Marshall estava fazendo aqui é o exercício do parafrasear, que é um exercício de empatia cognitiva. É possível fazer isso com as pessoas, mesmo sem ter uma grande ressonância afetiva com ela. Mesmo que você não ame aquela pessoa, não adore, mas é um exercício mental mesmo. É claro que tem, a partir daí a gente pode discutir um monte de coisa sobre ética, sobre falsidade, autenticidade. Mas eu queria abrir isso porque, senão, a gente fica muito limitado a ser empático só com quem a gente ama. Sem perceber que as pessoas que a gente ama hoje, a limitação do nosso círculo de relacionamento tem tudo a ver com o sistema capitalista, né? Então, quanto menor a bolha, quanto menor a família, aquele é o núcleo que você se importa, né? E a gente precisa se livrar um pouco mais disso e se importar com mais pessoas. Então, eu fico feliz de a gente ter um caminho para a empatia cognitiva, para pelo menos a gente começar a praticar uma forma de expandir esse círculo das pessoas com as quais a gente se importa. E aí, se você reparar, ele está basicamente repetindo com as próprias palavras o que ele entendeu do que o outro cara disse. E parece um negócio mega bizarro no início. Você fala, não, imagina, eu vou fazer isso daí. O pessoal acha que eu estou tirando com a cara dele. Testa. Se você nunca testou, testa, depois você me conta. E se a pessoa duvidar da sua intenção, vamos supor que elas sabem que você veio numa palestra de comunicação não violenta e aprendeu isso. E a pessoa vai virar e falar assim, mas você está vindo com aquela técnica para cima de mim, né? Da comunicação não violenta, né? Qual é a necessidade da pessoa que diz isso? O que está por trás? Se ela está falando, você está aplicando uma técnica para cima de mim, o que ela está precisando? De verdade. Ela quer saber que você verdadeiramente se importa com ela. Então, você pode responder dizendo isso. Você está incomodado porque eu te contei que eu fui na palestra e você está achando que eu estou usando essa técnica só para te manipular, né? Mas não. Se eu estou me esforçando aqui para usar com você, você pode ter certeza que é porque eu realmente me importo com você e com a nossa relação. Senão, eu não estaria me esforçando. Então, é uma técnica, mas se ela tiver vindo com a sua alma junto, que é o mais importante, ela vai funcionar. Que é o que o Jung diz, né? Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, isso daqui
é um princípio, é um frame, porque, como eu disse no início, a gente não é educado para aprender a se relacionar. Mas a gente tendo esse frame, isso pode ajudar a gente a dar um passo. E aí, se a gente fizer realmente porque a gente se importa com a necessidade que está ali do outro lado, a chance disso funcionar é muito grande. Então, o que está por trás disso que o Marshall fez com o cara que era o refugiado tem tudo a ver com um princípio da CNV. Se fosse para você levar uma frase da minha palestra hoje, eu queria que você levasse essas 2 frases do Marshall. Então, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Foi por acreditar nisso que o Marshall conseguiu não ser reativo naquele momento. Porque ele pensava assim, esse cara está sendo agressivo, então tem uma necessidade dele que não está sendo atendida. Qual será que é a necessidade dele que não está sendo atendida? E aí, por muito tempo, eu fiquei pensando que foi super sacanagem da minha mãe falar aquilo que era tenebroso o escritório, que eu não ia ganhar a credibilidade dos clientes. Mas quando eu pensei, puta, o que está por trás disso? Ela quer estar segura, ela quer me ver bem, ela quer me ver fazendo um trabalho que as pessoas deem credibilidade. Ela quer o meu bem. Então, a gente precisa se tornar investigadores de necessidades, se a nossa ideia é ser pessoas mais empáticas. E eu queria fazer um exercício com vocês, para a gente investigar as necessidades que estão por trás dessas frases, antes da gente partir para um exercício prático. Então, imagina que alguém chega para você e fala assim, por que você tem que fazer tudo tão complicado? Então, a pessoa está reclamando que as coisas são sempre complicadas. Se ela está reclamando do complicado, o que ela quer? Está querendo simplicidade. Então, vai reparando que oferecer empatia é mais ou menos como traduzir o que as pessoas estão dizendo. Entender a necessidade que está por trás é mais ou menos traduzir o que a pessoa está dizendo. Se uma pessoa vira e fala assim, você nunca consegue terminar o trabalho na hora combinada, o que essa pessoa está precisando se ela está reclamando que você nunca cumpre o prazo? Quê? Pontualidade, compromisso, colaboração, né? Então, vamos fazendo esse exercício de identificar as necessidades. Se eu vir e falar assim, eu não vou ficar até mais tarde, eu não sou o único da equipe que não entregou. E aí você é a pessoa com quem eu estou trabalhando, né? Automaticamente já vem na cabeça, putz, que folgada, né? Acredito que ela vai fazer isso. Então, já vai direto para o rótulo. Ao invés de pensar em qual é a necessidade de alguém que está reclamando que ele está sendo cobrado e os outros não. Justiça, igualdade. Então, gente, a partir do momento que a gente consegue começar a reconhecer as necessidades que estão por trás, a gente pode também começar a pensar em como conversar com essa pessoa. Então, se uma pessoa me fala isso, eu posso virar para ela e dizer, você está chateada que eu só estou cobrando isso de você, né? Você não me viu cobrando dos outros. Pô, que saco! Você só vem falar de mim. Nanana. E a pessoa vai falar mais. Você pode ficar ali, ó, na empatia com ela. Na empatia. A partir do momento que você souber tudo que é aquilo que ela se preocupa, tudo que é aquilo que ela gostaria de falar, aí você pode falar as suas necessidades também. E talvez até o bom motivo pelo qual você está cobrando dela e não dos outros. Você sempre fica criticando tudo, eu não aguento mais. Uma pessoa que está reclamando que o outro só critica, o que ela está querendo? Valorização, reconhecimento, né? Positividade. Aí, bom, eu estou vendo que o público é a maioria de mulheres, mas pensa aí, seu parceiro ou parceira, né? Que você vira para ele e diz, você sempre fica criticando tudo, eu não aguento mais.
E aí ele vira para você e fala assim: faz tempo que eu não reconheço tudo que você faz pela gente, né? Mas como é que é, na verdade, né? Geralmente assim, você também só reclama, você pensa que você fala de mim, mas você também é outra, né? E aí a gente fica eternamente discutindo comportamento. Você é assim, não, mas eu sou assim porque você é assim. E aí no dia que você mudar, eu vou ser feliz, porque no dia que você fizer esse comportamento aqui, aí sim eu vou ser feliz. E não chega, né, esse dia. Então a gente precisa trazer as nossas necessidades para a mesa. Então, começar a entender o que está por trás desse comportamento, o que está por trás dessa fala. E é muito doido, porque quanto mais a gente começa a fazer isso com as pessoas, depois de um tempo, não vou dizer que é rápido, tá? Às vezes pode demorar uns anos, mas depois de um tempo, elas começam a fazer isso com a gente também. E é muito louco como isso acontece. Até porque essa teoria, não foi uma teoria que o Marshall sentou lá e pensou: vamos ver como daria certo os diálogos humanos. Primeiro, empatia, reconhecer a necessidade. Não, não foi assim. Ele não criou uma teoria e saiu ensinando. Ele foi ver que diálogos que funcionam e o que está acontecendo. Se fosse para entender a estrutura desse diálogo, o que essas pessoas estão fazendo? Ele foi estudar os movimentos não violentos do mundo. Então, ele foi ver como é que o Gandhi fazia os discursos dele, como é que o Martin Luther King fazia o discurso dele, no que eles acreditavam, para colocar essa teoria. E eu vejo que isso é muito verdade justamente por isso. Quando você começa a praticar com as outras pessoas, você começa a receber o que você está oferecendo para elas. E, como eu disse, nem sempre é rápido, porque relação é construção. Então, todas as suas relações, você demorou o tempo que essa relação está durando para chegar nesse ponto. Se você quer que ela mude, ela vai se transformando aos poucos, né? A gente é que nem aparelho celular, assim, tem que atualizar software, sabe? Porque a gente tem uma ideia do que aquela pessoa é. E, de tempos em tempos, a gente tem que parar e pensar: essa pessoa ainda é isso? Essa pessoa ainda é aquela versão? Será que ela já atualizou e eu não estou reparando? Será que sou eu que estou prendendo ela naquela caixinha? Né? Isso em relacionamento amoroso, pelo amor de Deus, é importantíssimo. Eu fui casada e várias vezes, assim, quando eu e a Lara a gente estava conversando sobre alguma coisa e eu dizia assim algum incômodo meu, várias vezes não, eu lembro de uma vez em específico. Era um incômodo que eu sempre reclamava. Aí eu fui reclamar, ela falou: nossa, estou muito chateada que você está falando isso agora. Porque desde a última vez que a gente conversou, eu estou me esforçando muito para mudar. Eu estou fazendo isso. E ela falou, eu falei: meu Deus, é verdade, desculpa por não ter reconhecido. Eu te aprisionei ali numa coisa e eu preciso mudar essa visão. Então, é importante, assim, sabe? Com as pessoas que a gente ama, a gente... essa é uma coisa que foge da comunicação não violenta, tá? Uma coisa que eu penso para mim, que ajuda muito a gente ter empatia, essa atualização de software e também lembrar que a gente está lidando com a pessoa, mas que a gente está lidando também com a criança dela. Né? Então, às vezes a pessoa tem um comportamento que você absolutamente não entende, sei lá, a pessoa está parecendo que ela está mimada, que ela está... Cara, pode ter certeza que tem muito da criança dela ali. Então, que no momento que você for conversar com alguém, tentar entender por que aquela pessoa está sendo agressiva, tentar pensar o que a criança dessa pessoa está precisando também. No tempo que eu fui casada, eu andava com a foto de criança da Lari na carteira e ela andava com a minha, para a gente lembrar que a gente estava se relacionando com essas crianças também, né? E foi muito maravilhoso. Aí você pode pensar: mas então você trabalha com CNV e é separada? Não dá certo esse negócio. Não tem a ver com isso, né? Foi maravilhoso ter terminado o meu casamento da forma como foi. Foi super dolorido, mas eu ficava até confusa. Eu falava para o meu terapeuta: como é que pode a gente estar tomando cerveja e comendo sashimi, discutindo quem que fica com qual dinheiro, sabe? Assim, não é muito estranho? A gente não devia estar pior. Mas a comunicação não violenta ajudou a gente muito nesse sentido. E, claro, os relacionamentos acabam por diversos motivos, não só porque você não sabe se comunicar. Então, esse do você está criticando tudo, eu não aguento mais, tem uma necessidade aí de valorização, de reconhecimento.
E, por fim, o último exemplo. Que regra estúpida! Quem é que teve essa ideia? Aí foi você que teve a ideia, né? E a pessoa está falando isso. Mas se a pessoa está reclamando que a regra é estúpida, está perguntando quem é que teve essa ideia, o que será que pode estar acontecendo com ela? O que será que ela está precisando? O que vocês acham? Liberdade? Pode ser que seguir essa burocracia seja um saco, ela quer mais autonomia, mais liberdade para fazer o trabalho. Sentido, né? Então, dependendo do contexto, você pode entender, pô, toda vez que você tem que fazer esse procedimento, o seu trabalho empaca, né? Seu projeto atrasa, né? É por isso que você odeia essa regra? É, cara, porque eu disse. Então, você dá mais espaço para a pessoa falar. E aí, você não precisa se preocupar em acertar a necessidade que está por trás, ou em acertar o sentimento que está por trás. Porque, mesmo que você não acerte, a pessoa em seguida vai te dizer o que é. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu queria, né, dar espaço para ela falar mais, e aí eu falei, você está nervosa por causa disso, né? Aí ela falou, não, eu não estou nervosa, eu estou triste. Então, não tem problema que eu errei que ela estava nervosa, entende? Porque ela vai continuar me falando. E aí você pode falar assim, mas, Carol, então qual que é a diferença da empatia e do interrogar? Que você falou lá que interrogar, fica fazendo pergunta, não pode. Mas são qualidades muito diferentes de perguntas. O interrogar é só, mas como é que foi? Quem é que estava? Você só quer mais informação. No parafrasear, que é a pergunta da empatia, você está tentando se conectar com os sentimentos da pessoa. Você está sentindo isso? Você está precisando disso? Você está vivendo uma situação assim, né? Então, você está reconhecendo o que está acontecendo com a pessoa. Tá? Essa é a diferença do parafrasear e do interrogar. Então, a pessoa pode estar precisando de sentido, né? E essa, como eu disse, a técnica é chamada de parafrasear. E aí, como eu tenho dado muito workshop sobre isso, eu percebo que, às vezes, as pessoas sentem falta de uma estrutura para conseguir fazer isso de uma melhor forma. Aí, eu gosto de deixar essa estrutura, mas lembrando, a estrutura é só para você ter uma ideia, sabe? É só para você entender a lógica. O mais importante ali na hora é você se importar com a pessoa, de verdade. E isso a gente não consegue ensinar assim para alguém, né? Você fala assim, ó, o passo mais importante da empatia é a escuta. Então não é necessariamente uma escuta só em silêncio, é uma escuta interessada. Não tem como eu falar assim, escuta interessada. Olhe para a pessoa, faça sim. Não adianta, né? Então, a CNV é um processo de humanização radical. Então, para o seu humano estar ali de verdade. Então, o parafrasear, você pode usar. Eu entendo que você está passando por tal coisa, que, de repente, está tudo explodindo na sua vida ao mesmo tempo, né? E que isso está te deixando meio perdida, meio desesperada com o que pode acontecer. Ou você está assim porque você queria tal coisa, né? Então, o parafrasear ou demonstrar empatia é um processo de reconhecer a situação, de reconhecer o sentimento ou de reconhecer a necessidade daquela pessoa. Vamos praticar? Então, pensem aí em duplas. O tempo já está estourando um pouquinho, mas eu vou fazer esse exercício e não vou fazer o outro, tá? Pensem aí em duplas, como vocês parafraseariam ou como vocês demonstrariam empatia por pessoas que te dissessem isso. Então, eu estou desesperada, eu não sei o que eu vou fazer agora que esse projeto acabou. Como que você poderia demonstrar empatia? E o outro eu não vou conseguir explicar para as pessoas o que aconteceu. Então, se a pessoa está dizendo isso, eu não sei como eu vou explicar para as pessoas o que aconteceu. Como você demonstraria empatia? Se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto desse slide aqui agora. Porque daí, em seguida, conversando com a sua dupla. Mais um? Esse vai ajudar? Tá bom. Posso mudar?
Aí eu vou mostrar o da estrutura aqui, beleza? E esses são as frases, para vocês pensarem. A dupla da Carla vai se dar bem, porque ela já é uma girafa de coração, já sabe fazer, gente, empática com todo mundo, né, Carlinha? E essas são as frases. Então, rapidinho, conversa aí com a sua dupla. Como você demonstraria empatia por essas duas pessoas? Eu quero comentar algumas respostas de vocês, que acho que isso é bem importante nesse momento. 5 minutinhos, 3 minutinhos. 3, e aí a gente já volta. True frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, no. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dare. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know when you're safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he's safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, stay up there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Cada hora é uma coisa. Senão não vai, a gente não dá conta. Deixa eu segurar mesmo, deixa eu perder. Hey, hey,
Pessoal, podemos voltar? Queria escutar de vocês o que vocês responderam, como que vocês ofereceriam empatia. Só que aí eu preciso muito da colaboração de vocês, porque como já está acabando o tempo, a gente não tá tendo muito tempo para ficar sem graça, sabe? Então eu preciso que vocês me falem logo assim que vocês responderam. Então, por favor, quem gostaria de compartilhar? E lembrando, isso daqui é treino, né? Muitas pessoas não tinham ouvido falar de comunicação não violenta, então tá ok. Se não tiver dentro da regrinha da CNV, tá bom? Lá no fundo temos uma. Você pode me ajudar, Tati? Tem lá no fundo, o pessoal aqui da frente eu passo e o pessoal lá do fundo. Ô, Israel. Posso passar aqui para o Israel primeiro, enquanto o microfone chega aí? Espera aí. Posso responder a segunda, que eu achei mais legal? Eu comecei a falar que era mais desafiante, eu senti assim. Bom, então você se sente insegura e com medo porque gostaria de que as pessoas te entendessem, não duvidassem de você e gostaria de ter mais provas ou mais fatos para demonstrar a elas o que aconteceu. Então, como você se sentiria se você fosse essa pessoa conversando com Israel e Israel falasse isso? Você fala, cara, é isso mesmo. Nem tinha pensado que eu queria ter mais fatos, mas é isso mesmo. Né? Então, ajuda, dá um espaço. E aí, no fundo, como vocês responderam? Então, no primeiro momento, a gente falou, é fácil, mas é difícil, né? Uhum. E aí, quando a gente coloca para pensar com calma, então, assim, aí o que eu coloquei para ela, né? Que eu teria o cuidado de primeiro entender o que é esse desespero dela. Porque, às vezes, a gente quer se colocar no lugar da outra pessoa, levando o nosso desespero, o nosso conceito de desespero, né? E aí eu acho que eu ia colocar, mas desesperada por quê? O que aconteceu? O projeto acabou? Por que gerou esse desespero em você? Tentar primeiro mapear onde é que está acontecendo tudo isso. Sim. Antes de tentar chegar e atropelar e falar, já sei, hein? Você está desesperado porque realmente acabou, não tem grana. Né? E aí, ou não fica desesperada, que acaba, de uma certa forma, a gente traz meio que inconsciente, eu acho, muitas vezes isso. Sim. Então, o que eu pensei foi, deixa eu mapear primeiro, deixa eu entender aonde é que eu estou entrando, porque ela é outra pessoa, não sou eu. Sim. E aí, essa coisa de conseguir explicar, poxa, mas você precisa explicar? Por que é difícil, tão difícil para você explicar? Né? E aí, conseguindo entender o sentimento que está por trás, conseguir ser solidária a ela e falar, putz, realmente, você vai ser julgada e ser julgado pelos outros, pô, é difícil mesmo. Como que é seu nome? Solange. Solange, obrigada. Aí é que entra aquilo que eu falei no início da palestra. Não são as palavras que dizem, o que diz é o acordo entre quem fala e quem escuta. Se a gente for pegar essa regrinha que eu acabei de falar sobre o parafrasear, quando você fala, mas desesperada por quê? Isso não entraria no parafrasear. Porque dependendo do acordo que a gente tem, se você me disser, mas desesperada por quê? Eu posso entender, ela entende que eu não deveria estar desesperada. E isso gerar uma desconexão. Mas dependendo do acordo que eu tenho com você, você me pergunta, desesperada por quê? E eu vou continuar falando. Tá? Então, só por uma questão de didática, de regra, eu vou dizer que isso não é parafrasear, mas isso não necessariamente não é empatia. Agora, quando você diz, você está preocupada que os outros vão te julgar, você falou alguma coisa sobre julgamento, né? Isso já é o parafrasear. Porque aí você está falando o que a pessoa pode estar imaginando. Então, você está realmente se conectando com ela. Você não está simplesmente fazendo uma pergunta. Tá bom? Mas que fique clara essa diferença. Às vezes, uma pergunta de curiosidade também pode conectar. Vamos ali na última, deixa eu levar aí. Peraí. Na verdade, não é nem falar a interpretação ou a dinâmica que a gente fez, mas a minha sensação fazendo o exercício, enquanto você estava falando, estava super nítido a teoria, assim, mas dá para ver que a comunicação não violenta é completamente prática e a gente entende o conceito, só que na hora de eu fazer com ela, eu até comentei,
eu fiquei travada, não sabia, eu tive que ler a foto, falar, não, agora entendi. Então, você está se sentindo, eu me senti completamente artificial e vi que tenho um abismo entre eu e saber me comunicar não violentamente na prática, assim, espontaneamente, na vivência. É bem de exercício mesmo. Assim. Eu entendi toda a teoria, mas na hora de fazer e pensando assim, na comunicação com meus amigos, minha família, namoro, enfim, qualquer tipo de comunicação, no trabalho, eu acho que vai ser uma estrada longa. Sim, e é como você disse, é uma prática. Comunicação não violenta é uma prática. Empatia, que é um dos eixos da comunicação não violenta, é uma prática. Autenticidade, que é o outro eixo da comunicação não violenta, é uma prática. Então, não é que você é empático, não é que você é autêntico. O tempo todo a vida está te convidando. Vai ser empático agora ou não? Vai ser autêntico agora ou não? Né? Você começa a reconhecer esses momentos. E só uma coisa, quem sentiu a mesma coisa que ela? Levanta a mão. Isso é bem importante quando a gente tem um problema, tá? Porque geralmente quando a gente tem um problema, o primeiro impulso nosso é o de isolamento, achar que é só com a gente. E a gente esquece que o que é difícil, o que é desafio... Não, né? Peraí. Oi? Na verdade, não é o que faz a gente diferente dos outros seres humanos, é o que faz a gente igual aos outros seres humanos. E, cara, eu conheci a CNV em 2010. Em 2012 foi quando eu decidi praticar, assim, vou praticar. E só em 2014 que eu falei, agora eu entendi esse negócio, posso trabalhar com isso, para em 2015 lançar o projeto. Então, aprender comunicação não violenta é mesmo como aprender uma nova língua. Você primeiro aprende a gramática, depois você sai falando I am Carolina, the book is on the table, depois você começa a fluir melhor. Então, é comum isso acontecer. E, bom, como o tempo está curto, na segunda frase também, eu não sei como é que foram as respostas de vocês, o Israel já falou a dele, eu não vou conseguir explicar para as pessoas o que aconteceu, então pode ser o quê? Ela está preocupada se as outras pessoas vão julgar, ela está preocupada se a avó dela vai entender, ela tá com receio. Então, qualquer coisa que você falar nesse sentido, você está com receio do que eles vão achar, né? Você não está nem conseguindo entender por onde você vai começar a explicar essa história. Então, todas essas formas podem ser formas de parafrasear, de fazer com que ela fale mais. Tem um outro exercício que eu quero deixar para vocês aí, ao longo do dia, ao longo do almoço, ao longo da vida, que é, conforme as pessoas aqui forem falando dos desafios que elas estão tendo em relação a empreender, tenta segurar o impulso de já resolver, de já dar sua opinião. Tenta pensar qual é a necessidade dessa pessoa que está por trás e parafrasear ela, reconhecer, então que você está querendo é isso, então que você estava esperando é isso, tá? Então fica aí para vocês fazerem esse exercício ao longo do dia. E aí também a gente saber quando que chega de empatia, quando você sentir, já que precisa de empatia quando é um momento de carga emocional, quando chega de empatia é quando você sente que relaxou. Aí, se quiser, você pode até aconselhar, se quiser, você pode até perguntar mais, fazer um interrogatório ali sobre suas curiosidades. Mas você já deve ter estado numa conversa que você sentiu que, nossa, acabou a tensão, saiu a tensão. Algumas pessoas são mais sensíveis para isso, outras menos, mas se você ficar ligado, você vai sentir. Tem momentos que parafrasear, já pum, opa, me entendeu, é isso aí. E tem horas que, é meia hora de conversa, que nem aquele do Marshall, né, para ponte se estabelecer, para a conexão se estabelecer. Uma coisa muito importante sobre a empatia é que reconhecer não é concordar. Então, mas Carol, tem galera que acha que estudar comunicação não violenta você vai virar bonzinho, você vai entender todo mundo o tempo todo. Não é isso. Se você reconhecer a necessidade de alguém, não quer dizer que você concorda com aquilo. Né? E nem quer dizer que aquela vai ser a sua pessoa preferida, que você vai querer ficar o tempo todo ao lado dela. Mas o Marshall ele fala de um exemplo de uma enfermeira, que eu sempre gosto de contar, porque eu acho que é um bom exemplo, de uma enfermeira que estava cuidando de um paciente que estava internado há 1 mês, e ela recebeu
ordens médicas que ele não pode se levantar, senão ele vai ter complicações. Aí imagina que você é esse paciente. Só que você está lá deitada há 1 mês numa cama de hospital e você começa a ter escara nas costas, as costas começam a doer. E você fica desesperada para levantar, para dar uma mexida, para ver se esse incômodo passa. E aí você fala, eu quero me levantar. Aí vem uma enfermeira para você e fala assim, por ordem médica você não pode se levantar, senão você vai ter tal e tal complicação. Ou outra que diz, eu estou vendo, você está deitado há 1 mês nessa cama e já está começando a formar as escaras, né? E isso dói pra caramba, gera um incômodo. Você queria levantar para ver se consegue aliviar a sua dor, né? Se você se levantar, o médico me disse que pode acontecer isso, isso e isso com você. Então, eu não posso te autorizar a levantar. Agora, eu estou vendo que você está com dor. Que tal se a gente te virasse de lado, eu coloco um travesseiro, você fica um pouco de lado, eu posso até ver se auxiliar pode vir aqui passar um pano nas suas costas. Por que enfermeira você gostaria de ser atendido? Aí você pode falar, ah, Carol, mas então, tá vendo, para empatia você tem que levar um tempo, você tem que estar disposto, né? Leva tempo. Que paciente vai dar menos trabalho a longo prazo? Então, a empatia você despende um tempo a curto prazo, mas a conexão que gera economiza um tempo para depois. Quando tem compreensão. Pode reparar, se vocês estiverem numa reunião e uma pessoa está... Ela sempre chama a fala para ela está se repetindo. Parafraseia ela. Eu estou entendendo que você está falando isso, 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 porque você acha que o melhor é fazer isso, 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 né? Vê se ela vai continuar repetindo o que ela está repetindo antes. As pessoas se repetem porque elas não têm certeza se elas foram escutadas. Então, na verdade, a empatia economiza tempo. Ela tende a economizar um tempo, principalmente a longo prazo. E aí eu queria encerrar falando de um exercício de coaching que eu fiz em 2012, quando um coach chamado Timothy Gallwey veio para o Brasil. Foi o cara que é o precursor do coaching. E eu estava abrindo a minha empresa. Eu estava em São Paulo naquela semana para o treinamento e para tirar o meu CNPJ. E eu era bióloga de formação, né? Então eu estava super assim, meu Deus do céu, vou ser coach, não sei... Tinha medo de ser confundida com quem é charlatão, assim, sabe? Que fica falando só discurso motivacional. Eu tinha muito receio, assim. E aí eu fui no workshop desse cara e aí ele falou, imagina que você é CEO de uma empresa grande. E toda empresa grande tem investidores, né? Então, pessoas que têm ações e que têm voz nessa empresa. E você é mesmo o CEO de uma empresa, que é a sua vida. Então, pare e pensa, quem são os acionistas da sua vida hoje? Quem são aquelas pessoas que, quando elas pegam e falam alguma coisa, putz, elas têm um impacto em você. Aí, imagina que você tem, então, de 0 a 100 pontos. Quem são os acionistas e quantos pontos esses acionistas... Oi? Em seguida, pensa, nesse momento da sua vida, é justo você dar ponto para esses acionistas? E esse tanto de ponto que eles têm agora? E eu lembro que, na época, minha mãe e meu pai eram os que tinham mais pontos, assim, e eles eram acionistas fortes. E eu pensei, cara, esse é um momento que não dá para eu querer ter todo esse apoio deles que eu gostaria de ter. Eles estão preocupados. Eles querem o meu melhor. Se eu tiver um problema, eles têm um problema também. Então, agora é o momento de eu acreditar em mim. Agora é o momento de eu olhar e falar, cara, eu estou vulnerável, eu estou duvidando, mas eu quero me dar uma chance. Eu quero muito me dar uma chance, porque vai ser muito difícil conviver depois com a ideia de eu nem tentei. Então, eu vou ter que dar uma segurada. E era incrível, assim, a minha mãe, ela falava muito para eu trabalhar na Petrobras, né? Para prestar concurso e tal. Eu cheguei até a pagar, eu acho, uma prova, e aí eu não fui. E aí eu lembro que ela chegava na minha casa, eu estava trabalhando na minha empresa, de pijama, na sala, e ela vinha conversar comigo. Porque, caramba, e eu, preciso trabalhar. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, se eu trabalhasse na Petrobras, agora, estou trabalhando na Petrobras, você entraria no escritório da Petrobras e me perguntaria isso agora? Não, imagina. Então vamos fingir que isso daqui é o escritório da Petrobras, entendeu?
Eu juro que eu estou trabalhando, embora eu esteja de pijama e tal. Então, pensa quem são os acionistas e o poder de voto que você está dando para eles agora. Por mais difícil que seja, recupera essas ações para você. Talvez você precise confiar, talvez você precise, arriscar e ter 100% das ações da sua empresa nesse momento. Depois você vê para quem você pode dar de novo. E eu, felizmente, hoje, meus pais têm muito orgulho de mim, me apoiam e vão nos meus workshops e tentam vender para os amigos, até um pouco né? Dá um pouco de vergonha quando minha mãe está numa festa tentando vender workshop. Mas, enfim, lembra que você tem esse poder, tá? Poder de voto na sua organização. Muito obrigada. Você quer que eu já responda as perguntas agora? Vamos responder as perguntas, então. Que minha perna é curta. Tá bom. E já vou dar uma missão para quem é do Empreenda. Aquele segundo exercício lá é bem legal praticar no nosso grupo, né? Qual? O segundo ali. O da empatia. Da empatia. De parafrasear, sim. De falar o que o outro está falando. Porque a gente sabe que às vezes a gente fica se repetindo no grupo, e aí todo mundo fala igual, e aí, né? Enfim, vocês já entenderam. Já entenderam, né? Ó, meninas, tem papeizinhos... Tati, Júlia, tem uns papeizinhos lá. Gente, tem muita pergunta boa. Ninguém está com fome, né? Comer não é uma necessidade básica para o dia de hoje. Olha, é bom que eu decidi voltar a fazer vídeo agora. Se eu puder levar essas perguntas, de repente eu respondo em vídeo. Aí você já me segue, aí sai todo mundo ganhando, entendeu? Acompanha lá o Facebook, eu respondo as perguntas. Ó, Camila Davis. Como exercitar a empatia se a pessoa não se abrir, ser fechada com os sentimentos? Bom, existem 2 motivos pela pessoa ser fechada, falando de uma maneira grosseira, né? 2 principais. Um, porque ela vai sentir que ela não vai ser compreendida. Então, talvez ela não se abra porque você nunca, de fato, tentou demonstrar empatia por ela. Uhum. Então, você pode tentar demonstrando empatia de verdade e aí ver se ela se abre. Se ela não se abrir, se a pessoa não quer se abrir, qual é a melhor forma de demonstrar empatia por ela? Respeitando que ela não quer se abrir. Se essa necessidade Olha o que dela... acabou de chegar. Uau! Eu tô vendo que tem muita pergunta. A gente vai ficar aqui até... Oi, de madrugada. Peraí. A Juliana Fernandes. Eu falo que a Ju faz pergunta no grupo. Ela vai fazer pergunta em todas as palestras aqui, tô sabendo. Ju, inclusive tem a ver com o trabalho dela, tá? Como trabalhar empatia com adolescentes, uma vez que a maioria deles responde ou se expressam com apenas uma palavra. E isso causa estresse e discutindo sempre comportamento. Uhum. Acho que isso Israel poderia responder melhor, né, Israel? Eu acredito que a adolescência é uma fase que a pessoa ainda está se descobrindo. Então, que também você, às vezes, espera delas uma resposta que um adulto daria e que é equivocado esperar. Outra coisa o adolescente ele precisa muito se sentir seguro e confortável. Ele precisa entender que você faz parte mesmo do mundo dele para ele se abrir com você. Então, vale tudo em termos de rapport, sabe? De você conseguir falar a linguagem dele. E quanto mais você faz essa separação do... você é um adolescente, eu não sou um adulto, menor vai ser essa abertura. Quanto ele mais sentir que você está ali... Que você... Não é assim, está na moda agora para os jovens esse vídeo do YouTube. Aí já começou a criar uma separação. Se você chegar e falar assim, esse vídeo do YouTube é muito legal, né? Aí ele, você faz parte do meu mundo também? Então, quanto mais essa conexão de verdade com o mundo deles, eu acredito que melhor. Na minha experiência, eu tenho visto isso. Uhum. Não sei, depois o Israel pode te ajudar a falar mais coisas, sendo ele um adolescente empático, como podemos ver. Acho que é o único adolescente que tem aqui hoje, né? Tem mais alguém? Tem mais uma ali que está escondidinha. O Rafael Moraes. O que eu faço com a minha necessidade de querer resolver o problema do outro? Vira coach, cria empresa com propósito. Exato. Mas a cara vai responder. Ai, nossa. É que eu não sei o contexto, né? Como é o nome da pessoa que perguntou? Rafael. Eu não sei qual que é o contexto, né, Rafael?
Dá a solução. Uhum. Ah, perfeito. Então tá, é uma situação mais simples. Você não precisa abrir mão total dos conselhos que você quer dar, do seu impulso de resolver. A única coisa que eu te convido a pensar é, se você quer mesmo ajudar o outro, se conecta com ele primeiro, para ele se sentir confortável em compartilhar a coisa com você, de verdade. E aí depois, se ele estiver aberto para escutar como você resolveria, como você quer ajudar, com certeza vai ser bem-vindo isso também. Com certeza, né? O que a gente mais quer é que as pessoas estejam junto mesmo com a gente, ajudando a resolver. Se você tem disposição e tempo para fazer isso, isso é maravilhoso. Mas eu percebo que quando a gente oferece empatia antes, até para a pessoa confiar no que a gente está aconselhando como resolução, sabe? Aumenta a confiança dela naquilo. Mas não abra mão, não, tá? Não. Isso. Aí você já pode entrar com você, com essa sua natureza, tá? Só para complementar o que a Carol está falando, porque eu acho que a gente fala um pouco disso também dentro do Empreenda, né? E eu falo, na verdade, isso em relação a vocês, não em relação ao outro. A gente sempre tem as respostas. Então, quando a gente atropela o outro e quer dar a resposta e quer a solução, às vezes a gente está roubando a oportunidade dele mesmo encontrar essas respostas ou assumir essas respostas dentro dele. Então, eu acho que nesse caso também o ser empático aqui passa por você permitir que a pessoa se enxergue, né? Porque a gente está tão olhando para fora, o que o outro pensa, buscando essa validação e a resposta externa. Então, no momento que a gente é empático e deixa a pessoa falar e sentir, a gente está dando uma oportunidade para ela. E a Silvia falando isso, eu tenho uma TED Talk, você botar lá TED Talk Carolina Lon, aí eu conto a história de uma amiga minha, que ela chegou mal assim, e eu pensei, vou ajudá-la fazendo uma sessão de coaching, beriri, barará, falei, mas não é o momento. Fiquei oferecendo empatia, até que ela falou, eu vou escrever uma carta de gratidão para os meus pais, obrigada, Carol. E eu pensei, meu Deus, eu nunca seria capaz de falar que isso pode ajudá-la agora, entende? Então, isso a empatia faz com que a pessoa consiga desenrolar para ela encontrar a resposta. E quando a gente resolve o nosso problema, é da hora receber a ajuda dos outros, mas quando a gente consegue resolver, é tipo, uau! Né? Então... essa aqui eu acho que até tu começou a responder. Qual o momento de deixar de ser empático e desistir da outra pessoa? Nossa, desistir da outra pessoa, acho que vai de você, né? Se você não aguenta mais, se aquela pessoa te faz mal, não sei, quando desistir de alguém. Mas na conversa, assim, no dia a dia, quando... Eu acho que essa pessoa não perguntou pensando no dia a dia, acho que ela pensou assim, me parece que é uma pessoa que já está tentando se conectar e não está conseguindo, né? Uhum. É isso, né? Aí é o seu limite, cara. O seu limite. Às vezes a melhor coisa é estabelecer um limite saudável para essa relação, né? Porque você recebe o que você dá, mas você só dá o que você tem também, né? Eu acho que essa pergunta, eu não sei se é o caso, mas geralmente quando ela aparece tem a ver com pai, mãe e familiar, né? Porque parece que desistir de amigo é fácil. Uhum. Mas aí como é que eu faço? Porque eu recebo muito essa pergunta. E como é que eu faço com a minha família? Uhum. Né? E até o meu caso, assim, é que a gente muitas vezes não corta a relação com a família, mas você também não precisa estar se colocando na discussão da família, estar se colocando o tempo todo ali para se fazer presente. Então, eu estou muito mais presente hoje com a minha família e não fico, às vezes, no embate, tentando provar alguma coisa, enfim. Eu não sei se você já pratica empatia nesses termos, assim. Você faz assim? Ah, tá. Não, então, tudo bem. Porque eu percebi, assim, a relação com a minha mãe, que foi por conta da transformação da relação com ela que eu decidi começar a trabalhar com CNV. Porque minha mãe tinha por vários motivos que hoje eu entendo, a reação dela era sempre gritar. E aí, para mim, era assim, gritou, perdeu, sabe? E eu só tinha duas respostas. Ou eu largava ela falando sozinha, que deixava ela mais
furiosa ainda, ou eu gritava junto. E nunca se resolvia. Então, isso foram 26 anos. Por 26 anos foram assim. E, assim, a minha mãe é uma pessoa, ela bate o olho em mim, ela já sabe o que está acontecendo. Ela saca que eu estou precisando de alguma coisa, ela aparece. Ela é uma mãezona mesmo, sabe? Então, eu vivia nessa coisa de, a pessoa que eu mais amo, de verdade, minha mãe é a pessoa que eu mais amo nessa vida, assim. E que eu sinto que mais me ama também. E a gente tem esse negócio, cara. Tipo, eu meio que desisti. Eu achava que ia ser daquele jeito. Até o dia que eu decidi, vou demonstrar empatia. Ela chegou gritando e me deu aquele negócio. Eu fui pro banheiro, comecei a pensar. Santo Marshall Rosenberg me ajuda. O que eu falo? E voltei e comecei a... Você tá assim porque você foi no casamento sozinha, né? Passou meia hora, ela estava conversando. Eu falei, Jesus amado. Esse negócio funciona, é incrível. E muito legal. E hoje a minha mãe fala, obrigada. Tipo, você foi uma das primeiras pessoas com quem eu consegui conversar, sabe? Então, e eu sentia que eu já tinha feito tudo? Eu sentia. Porque eu estava ali, eu queria entender e tal. E é por isso que eu acho que a CNV é tão importante na minha vida. Porque, né, eu ia viver o resto da vida assim. Vou fazer mais 2 perguntas, tá? O que fazer, da Bárbara? O que fazer quando não recebemos empatia quando precisamos? Explicar? Ai, sim, então... É muito ruim, né, Bárbara? Eu acho que a gente não precisa explicar do tipo assim... Você não está sendo empático, você deveria ser empático. Demonstrar empatia é assim, você está fazendo errado. Porque tentar educar sobre a empatia é um obstáculo para a empatia também, né? Porque então parece que então você sabe e a pessoa não sabe. Então você sabe se relacionar, você sabe ser esposa, você sabe ser amiga e as outras pessoas não sabem. Então cria um obstáculo. Mas de vez em quando pedir, assim, sabe? A pessoa está falando e você fala assim: eu sei que você está fazendo isso na maior das boas intenções, você quer me ajudar. Mas agora, eu só preciso que você me escute. Eu só preciso que você mostre que você me compreenda. Agora, eu só preciso que você esteja aqui do lado, que eu possa falar. Eu já fiz isso algumas vezes, funcionou, já fiz isso algumas vezes, não funcionou. Mas é um jeito de pedir. Você está fazendo um pedido. E se não funcionar, daí, cara, é você com você mesmo. Porque isso tudo a gente pode fazer com a gente mesmo. Então, tá acontecendo alguma coisa. Qual é a minha necessidade? Eu faço isso direto e ainda pego aqui no meu umbigo, que é para ir já no que é visceral, no que eu estou querendo mesmo. Em vários momentos a gente está aqui na cabeça, né? Tá acontecendo isso, mas o que eu preciso? Às vezes eu estou no supermercado à noite e aí, na hora que acaba a bobina do caixa, eu quero esganar a pessoa que está no caixa, né? E não tem nada a ver com ela. Aí eu começo a me perceber isso, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Estou cansada, eu preciso de descanso. E só de eu fazer isso, de eu nomear o meu sentimento e a minha necessidade, é um início de conexão comigo, né? Então, você se oferecer empatia é importantíssimo. Tô com fome, daí eu brigo com todo mundo. Total. Aquela propaganda do Twix, né? Não, é que eu tô com fome, gente. Então, não sei se alguém tá com fome aqui, tá? Não brinque com a gente. A última tem a ver com isso, então. Assim, todas as perguntas que estão ficando, eu tenho a esperança que a gente vai conseguir fazer depois do break da tarde, tá? Vamos todo mundo conseguir. Você falou bastante sobre como ser empático e líder com a agressividade das pessoas, mas o que fazer quando percebemos que estamos sendo agressivos na nossa própria comunicação? Como identificar todas as nossas necessidades? Ai, que ótima pergunta. Da Cíntia. Posso ter mais 1 hora? A gente faz uma imersão mais no final de semana só de CNV. Porque esse é o outro eixo, né, da comunicação não violenta, que é o da autenticidade. Que muita gente confunde autenticidade com sincericídio. Então, eu vou falar tudo que eu penso. Eu falo tudo que eu penso e pessoal... Né, eu virei e falei que o cara era um babaca. Todo mundo achava que ele é um babaca. Só eu tive coragem. Agora eu estou tendo a consequência. Então, a autenticidade não é você falar tudo que você pensa. É você falar o que aconteceu a situação ali com as pessoas. E o que aconteceu com você. Então, ao invés de virar para a pessoa e dizer assim, você é um baita de um egoísta, sempre chega atrasado, você virar e falar assim, eu estou muito chateada.
Porque, para mim, pontualidade é um sinal de compromisso absurdo. Então, eu fico esperando isso. Você lembrar que a causa dos seus sentimentos não é o que acontece. A causa dos sentimentos é a sua necessidade não atendida. E isso, na prática, é super desafiador. Porque, por exemplo, imagina que você seja a pessoa da sua família que briga pela louça limpa. E que você é a pessoa chata, que sempre fala, pá, não limpar a louça. Porque, para você, cara, a louça limpa é uma questão de higiene, em primeiro lugar, e depois de colaboração, de compromisso, de, né, de descanso. Se chegar em casa e não precisar lavar a louça. E aí você fica assim, mas que absurdo eles não lavarem a louça. Mas você não está triste porque eles não lavaram a louça. Você está triste porque você tem essa necessidade de higiene, de compreensão, de colaboração. Se você não tivesse essa necessidade, você não estaria triste. E que pode não ser uma necessidade do outro, né? E provavelmente não é, porque você está tendo aquele conflito. Então, você assumir a responsabilidade das suas necessidades. Então, você pensar, o que é que eu estou precisando nesse momento? Por que é que eu estou tão irritada com isso? Porque eu preciso disso. E daí, como é que eu me comunico? Não é assim, eu estou irritada porque você não lavou a louça. Eu estou irritada porque, para mim, é muito importante a gente ter colaboração aqui em casa. E aí eu sei que para vocês é chato toda vez que eu peço. Devo virar a chave na porta ali e vocês já estão desesperados, pensando, lá vem ela brigar mais uma vez por causa da louça. Você acha que eu gosto de ficar nesse papel de chata? Eu não gosto. Mas é que, para mim, isso é uma necessidade muito grande. E aí tem o fato também de você pensar que toda a necessidade tem diversas estratégias para ela ser atendida, né? Então, já teve gente que fez o meu curso e que brigou por causa da louça. É uma menina que sempre brigava com o irmão. E ela percebeu que ela estava viciada na estratégia de que era o irmão que tinha que lavar a louça. E ela tentou conversar com ele sobre eles comprarem uma lavadora de louça, ele também não concordou. Ela falou, então tá bom. Então na nossa casa vai ter 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, 2 facas. Foi isso que ela fez. A louça começou a ser lavada sempre, porque tinha que lavar para usar. E eles nunca mais brigaram. Então tem muitas possibilidades a partir de uma necessidade, né? Tem. É isso. Por Obrigada. enquanto, né? Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente.